módulo 3, trataremos a respeito das hipóteses legais de tratamento dos dados pessoais e os princípios que envolvem todos os tipos de tratamento. Como principais hipóteses legais aplicáveis à empresa, nós temos o consentimento, que corresponde a uma manifestação livre, informada e inequívoca que autoriza o tratamento de dados pessoais para uma finalidade determinada. Em regra, esta é a principal hipótese legal de tratamento. Todavia, a lei nos permite que o tratamento ocorra ainda seguindo outras hipóteses legais, dispensando assim o consentimento do titular dos dados. Dentre elas, nós temos o cumprimento de obrigação legal ou regulatória, ou seja, eu realizo o tratamento do dado pessoal a partir de uma lei, decreto ou portaria, que me exige o tratamento daquele dado e, por isso, eu tenho uma justificativa para o tratamento, independentemente do titular consentir ou não com esse tratamento. Temos ainda a questão de execução de políticas públicas, realização de estudos e pesquisas, nesse caso, sempre quando ocorrer por um órgão de pesquisa autorizado, então ele pode realizar o tratamento do dado independentemente do consentimento do titular. Um ponto de atenção é que quando a pesquisa é realizada pela empresa e não sendo ela uma empresa autorizada para esses fins de estudos e pesquisas, o ideal é que se colete o consentimento ou que seja realizada uma pesquisa com informações anonimizadas, ou seja, que eu colete a informação essencial para aquela pesquisa, mas sem a identificação daquela pessoa que está respondendo ao teor da pesquisa, daquele estudo que está sendo realizado. Temos ainda a questão de execução do contrato, que é quando você precisa dos dados do titular, tanto para a elaboração do contrato, mas também para executar os termos que foram contratados entre as partes, e aqui estamos diante da execução do contrato de trabalho, de um contrato de prestação de serviço, que você precisa ter acesso e realizar o tratamento daquele dado pessoal para que aquele contrato de fato aconteça, e é uma das principais hipóteses legais utilizadas hoje dentro das empresas. Temos ainda a questão de exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral, ou seja, toda vez que eu estiver tratando um dado pessoal, seja para me defender, seja para ingressar com um processo em juízo, eu estou autorizada a realizar este tratamento de dado pessoal sem o consentimento daquele titular a quem os dados se referem. Temos para a questão ainda de proteção à vida, incolumidade física do titular ou de terceiro. Para questões de tutela da saúde, e aqui está envolvido mais quando o procedimento ele é realizado por um agente da saúde, por um médico, por um enfermeiro. Então, o médico, quando realiza ali o tratamento dos seus dados dentro de um prontuário médico, ele não precisa do aceite, do consentimento desse titular, primeiro que é por uma questão legal, que ordena que este médico mantenha em seu poder o prontuário dessas pessoas, mas também por essa finalidade, por envolver essa questão de tutela da saúde. Ainda temos o legítimo interesse do controlador, e essa previsão ela deve ser utilizada com cautela, porque junto com ela pode trazer alguns riscos para a operação, tanto que quando for utilizada essa hipótese legal, é necessário a elaboração de um relatório de impacto à proteção de dados para verificar se no decorrer da aplicação deste tratamento, dessa hipótese legal, não está sendo violado nenhum direito do titular dos dados, nenhuma questão da LGPD. Neste ponto, o controlador ele faz o tratamento dos dados, independentemente do consentimento, mas é para um fim legítimo, sempre observando também o interesse por parte de quem está tendo os dados tratados. É muito utilizado para fins de marketing, por exemplo, nas atividades de prospecção. É uma finalidade legítima do controlador, a prospecção do cliente, desde que não violado, óbvio, nenhum direito deste titular na proteção dos dados pessoais, mas também, por vezes, existe o interesse desse titular em ser prospectado, quando ele se cadastra no newsletter,
quando ele faz um contato com a empresa para receber alguma informação e a partir daí ele passa a ser contactado. Então, é um fim legítimo, tem um interesse legítimo, óbvio, sempre nessa hipótese, utilizar o mínimo de dado pessoal necessário, porque é uma hipótese que pode apresentar um risco para a empresa em relação à violação de um preceito legal, de um direito do titular. Então, tem que ser utilizado com muito cautela, sempre, né, buscar aí um entendimento junto ao DPO, se ele também está de acordo com o tratamento dessa hipótese legal, juntamente com o jurídico também, porque envolve uma questão de interpretação legal. Em todas as hipóteses, na verdade, envolvem uma interpretação legal. Então, cabe muito aí o advogado, juntamente com o DPO, entender qual que é a necessidade da empresa e qual a melhor base legal que se aplica naquela hipótese. E também temos, por fim, a questão de proteção ao crédito. Isso é muito utilizado quando é realizado ali uma consulta no Serasa para verificar se a pessoa possui o nome negativado ou não. Essa finalidade de tratamento, eu não preciso do consentimento daquela pessoa. A pessoa apenas tem que ter o conhecimento de que eu irei realizar o tratamento para essa finalidade, para verificar se ela tem o nome negativado ou não, por exemplo, junto a uma pesquisa ao Serasa. Mas, por envolver essa legislação de proteção ao crédito, não há necessidade do consentimento do titular dos dados. Quanto aos princípios, então, da Lei GPD, né? A LGPD me traz aí alguns princípios. Dentre eles, nós temos o princípio da adequação. Então, eu sempre devo tratar o dado da forma que ele me foi dada a coleta inicial. Então, se eu coletei um dado para uma determinada finalidade, eu devo seguir com essa adequação. Eu devo continuar tratando os dados exclusivamente para aquela finalidade. Até mesmo porque, se houver um desvio de finalidade, eu posso ser penalizado. E se a necessidade de alteração daquela finalidade, eu preciso verificar se é uma finalidade que eu vou precisar do consentimento ou não, se é uma finalidade que me dispensa o consentimento, e aí eu só preciso, né, comunicar, se for o caso, o titular dos dados. Temos o princípio da finalidade, que é justamente em consonância com o princípio da adequação. Então, eu sempre tenho que deixar de forma clara, explícita, informar o titular dos dados o motivo da coleta e do tratamento daquele dado pessoal. Por exemplo, quando você entra no site, seu dado é coletado num formulário de Fale Conosco, quais são as possibilidades de tratamento que aquele dado irá sofrer no decorrer, né, até você ser respondido daquela solicitação, se você está informado disso, se está sendo transparente com você, empresa. Muitas das vezes, essas informações que são coletadas via site, a transparência se dá através de uma política de privacidade. Mas, por exemplo, dentro de um contrato de trabalho, através das cláusulas contratuais. Temos a questão do livre acesso, ou seja, a lei garante que o titular dos dados tenha um acesso facilitado, gratuito a respeito dos dados que são tratados pela empresa. Não discriminação, ou seja, não utilizar estes dados para fins discriminatórios, ilícitos ou abusivos. Nós temos uma questão aqui que muitas vezes as pessoas falam, mas no vigilante, por exemplo, são tratados dados relacionados à condenação criminal e pode ser entendido como um ato discriminatório. Em alguns casos, a coleta dessa informação é exigida em lei, então não se caracteriza como uma discriminação. Um exemplo claro é do vigilante. A lei do vigilante nos exige esse tipo de coleta de dados, né, de informação de condenações criminais, e também viabiliza a contratação quando há. Então, não se trata de algo discriminatório. Tem que ter uma avaliação ali se aquilo está se caracterizando como uma discriminação por parte da empresa ou não. Muitas vezes, o jurídico, juntamente com o DPO, conseguem apoiar nesse tipo de avaliação. Como próximo princípio, nós temos o princípio da necessidade, ou seja, a gente tem que coletar o mínimo de dado possível, somente os dados que realmente são necessários para aquela operação e para atingir aquela finalidade que eu declarei. Por exemplo, se a minha finalidade é o envio de um newsletter para aquela pessoa, então o que eu realmente preciso para enviar? Eu preciso só do nome para poder fazer um newsletter mais direcionado e do e-mail? Então não há necessidade, por exemplo, de eu coletar o CPF. Essa é a avaliação que deve ser feita, sempre se questionar a real necessidade daquele dado pessoal dentro da sua operação. Se não houver uma resposta, ou seja, se você não encontrar uma necessidade
é uma informação desnecessária que não deve ser mais coletada, né? E a partir daí ser excluída de todo o seu processo. Temos a questão da prevenção também, que é um princípio, ou seja, a empresa deve adotar todas as medidas possíveis para evitar danos ao titular dos dados e durante o processo de tratamento. A qualidade dos dados, ou seja, aqueles dados sempre devem ser exatos, claros e relevantes. Então, sempre possibilitar a atualização, sempre fazer uma revisão da sua base, se for um dado desatualizado, buscar a sua atualização, se for um dado que não é mais necessário o armazenamento, proceder à sua eliminação e o descarte seguro daquela informação. Ainda temos o princípio da responsabilização e prestação de contas, que eu sempre, a controladora, a empresa enquanto controladora dos dados, ela sempre vai precisar demonstrar a adoção dessas medidas eficazes para a proteção e privacidade dos dados, e também que ela cumpre as normas de proteção de dados. É justamente aqui a questão da autuação pela autoridade nacional. Quando ela for autuada, a empresa deve demonstrar que preenche os requisitos, quando ela sofrer esse processo de fiscalização, e se ela não cumprir, ela será responsabilizada. É justamente essa questão da prestação de contas. Temos as questões de princípio da segurança, que daí são medidas técnicas, administrativas e até mesmo organizacionais, que devem ser adotadas para a empresa para que não ocorra nenhum tipo de tratamento ilegal, ilícito, não autorizado, né, ou acidental. Ainda temos o princípio da transparência, eu diria na minha concepção que é um dos principais princípios, porque ele busca dar realmente, é o objetivo da lei, ser transparente com o titular. A lei, ela não quer mais que os dados pessoais sejam tratados sem que o titular saiba o real motivo, sem que o titular saiba com quem isso é compartilhado, por qual motivo, qual é a finalidade de tratamento. Então, é o principal princípio da lei. E sempre a empresa, os controladores dos dados devem buscar atuar em consonância com esse princípio. Se você está expondo uma cláusula um tanto quanto genérica, sem ser tão claro naquilo que você está fazendo, você está infringindo, sim, esse princípio. Então, aqueles aceites genéricos, hoje já não são mais autorizados pela lei. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E ficamos agora com algumas perguntas que serão enviadas para vocês, que devem ser respondidas aí como forma de assimilar o que foi aprendido hoje. E até o próximo módulo.